Olá, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme. Mais uma quinta-feira, mais um encontro nosso para que nós possamos meditar e pensar sobre a Santa Palavra do Senhor. Este dia 17 de novembro, hoje a Igreja celebra Santa Isabel da Hungria, uma mulher de condições de vida muito boa, rica, casou-se, teve seus filhos, tornou-se viúva e colocou-se a serviço da caridade, inclusive trabalhando num hospital, colocando seus bens a serviço dos pobres, e veio a falecer com 24 anos de idade, mas uma vida curta e cheia da graça de Deus e uma riqueza muito grande, porque viveu a caridade. Que Santa Isabel da Hungria, que tem uma comunidade lá em Divinópolis, hoje o pessoal lá deve estar em festa, que ela possa interceder por todos nós e que nós também tenhamos mais coragem de ir ao encontro dos nossos irmãos necessitados. Antes de refletir sobre o Evangelho, quero renovar aqui, como sempre, aquele convite de todos os dias. Se você ainda não se inscreveu, faça lá sua inscrição no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado. Ative o sininho das notificações para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Você também pode acompanhar essas reflexões, interagir lá e comentar nas minhas redes sociais, Facebook, no Instagram, nas redes sociais da nossa Diocese de Divinópolis. Você também que está aí acompanhando e pode acompanhar todos os dias na TVI de Pará de Minas, no programa Gotas de Amor, dos meus amigos lá, o Renato e a Renata. E também você que está comigo aí todos os dias na Rádio Alfa de Itatiaiuçu. Vamos então refletir sobre o Evangelho da celebração de hoje. Tirado do livro de Lucas, capítulo 19, versículos de 41 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o que nós vemos nesta passagem, Jesus contemplando a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, para o povo de Israel, é a cidade santa. É o local onde está o templo. É a cidade de Deus para este povo. Agora, contraditoriamente, é uma coisa muito controversa, justamente na cidade de Deus, onde está o templo, onde era o centro da fé daquele povo, é onde Jesus encontrou menos acolhida. Ou seja, Deus não é bem recebido em sua própria casa, nós podemos dizer. E isso aí nós podemos trazer para o pensamento de hoje em dia. Deus ainda não é acolhido por muitas pessoas. Tem muita gente que vive indiferente, como se Deus não existisse, ou vive como se Deus existisse, mas fosse um Deus muito distante. Ou seja, não tem relação nenhuma com Deus, não interage, não sente, não busca, não reza. E o choro aqui de Jesus mostra para nós que Deus se ressente com isso. Deus se comove, isso traz tristeza ao coração de Jesus, essa rejeição, essa incompreensão. E nós podemos perceber que essa região lá de Jerusalém é uma região de muito conflito, sempre foi, aquela região toda lá, sempre muitas guerras, muitas disputas, muita incompreensão, uma convivência difícil, guerras, conflitos. O que mostra para nós tudo isso que acontece lá naquela região até hoje, até os dias de hoje? O ser humano muitas vezes tem dificuldade de acolher Deus. O ser humano muitas vezes se deixa levar, se fecha, não está aberto para a graça de Deus. Deus não encontra acolhida entre todas as pessoas. Quantas pessoas, quanta gente, às vezes conhecidos nossos, às vezes até parentes nossos, que vivem afastados de Deus, vivem como se Deus não existisse, numa ilusão. Para nós que acreditamos, viver afastado de Deus, viver como se Deus não existisse, é uma ilusão. Da mesma maneira que eles pensam que nós estamos na ilusão da fé, Mas nós acreditamos. E se nós acreditamos, nós temos que fazer o possível para responder esse chamado de Deus, para que Jesus não tenha que chorar a respeito de cada um de nós. Então vamos viver a nossa conversão, vamos
acolher essa presença de Deus no meio de nós e viver a nossa conversão. Peço a Deus que derrame sobre você e sobre a sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, sexta-feira, dia da dedicação das basílicas São Pedro e São Paulo, eu te espero aqui para que nós possamos refletir sobre o Evangelho, sobre a Santa Palavra do Senhor. Até lá.